Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Petrolina. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E também a você que porventura não pertença à nossa instituição, mas que tenha recebido essa videoaula. Essa é a nossa primeira aula da revista. Trata a respeito das cartas de Paulo, especificamente a carta aos Gálatas, Filipenses, Efésios e Colossenses. E o objetivo, irmãos, desse primeiro estudo nosso é que a gente tem que saber e entender que em qualquer lugar e circunstância Deus age, atua, faz, realiza, exerce sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. O que nós devemos fazer? Isso é para entender, mas sermos um instrumento das maravilhas de Deus. Temos que ser um instrumento das maravilhas de Deus. E antes de adentrarmos em cada uma dessas cartas, a primeira delas, nós vamos nessa aula nos ater ao livro de Atos, mostrando as maravilhas de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E olha só o texto áureo que está em Atos 19:11. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Meu desejo é que através da minha vida, através da sua vida, Deus também faça milagres, prodígios extraordinários na vida de cada um e através de nós na vida dos outros. Amém? Então esse é o nosso texto áureo. Primeiro, vamos ver aqui 5 maravilhas. Primeira maravilha de Deus por meio das viagens missionárias de Paulo. Atos 14:1 fala: em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumava fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto dos judeus como de gregos. Isso era a estratégia do trabalho de Paulo. Ele sabia onde deveria ir e o que deveria fazer. Levar as pessoas a professarem a fé em Jesus Cristo. E para isso tinha um princípio estratégico de Paulo, que era gastar tempo com essas pessoas, com aqueles que ainda não conheciam Cristo, ou que se conheciam não entendiam o seu plano de salvação, o que Ele fez por nós, o seu grande amor de Deus na vida de Cristo. Então, irmãos, era isso que Paulo fazia, maravilhas. Como falei aqui, já relatei, Paulo fez viagens missionárias, pelo menos 3 constam na Bíblia. E nessa cidade de Icônio, ele falava de tal maneira que muitos creram. E não importava se eram judeus que estavam ali dispersos fora das suas terras, ou gregos nas terras gregas. Nós sabemos que os gregos naquela época era um grande povo, vamos dizer, influenciador cultural da época. Então não importa, ou judeus, ou gregos, ou qualquer outro povo, Paulo transmitia as maravilhas de Deus a partir do momento que ele falava de tal modo que toda a multidão cria nele. Segunda maravilha de Deus também é em função da ousadia de Paulo acerca do Senhor. Como é que está aqui em Atos 14:3? Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Ousadia. Em função da ousadia de Paulo, maravilhas de Deus aconteciam. O que? Nascimento de igrejas como na região da Galácia. E a ousadia de Paulo se manifestava na compaixão. Não era em temperamento forte e abusivo e nem valentia humana e pessoal, não. Era no amor, era na compaixão. Ele sabia que tinha o poder de Deus para a salvação
que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então também Paulo não se intimidava com a oposição, que claro que tinha por demais na sua caminhada, mas ele tinha a ousadia vinda de Deus para, em amor, pregar a palavra. Mas uma maravilha, irmãos, em função da sensibilidade da direção do Senhor. Essas duas primeiras maravilhas, nós estamos falando do tempo em que Paulo estava na sua primeira viagem missionária. Aqui já estamos na segunda viagem missionária. Atos 16:9, que fala que de noite Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Não se faz obra, irmãos, não se faz obra de Deus sem sensibilidade, sem discernimento, sem estar conectado com Deus através do seu Santo Espírito. Então a vontade de Deus para Paulo nesse momento foi clara e objetiva, era para ele ir para a Macedônia imediatamente. A visão que Deus dá é para aqueles que já estão ali, no batente, vivendo o trabalho. E ali estava Paulo, estava pregando naquele momento, estava viajando, e Deus deu uma mudança de direção ali para ele. E para seus companheiros, os irmãos, os demais que estavam junto com ele. Ele tinha outros acompanhando, como todos nós sabemos. Mas é o alerta, o chamado não pode para atender, não pode ser para atender nossos interesses. Não. Vamos relembrar aqui o que recentemente estudamos sobre o profeta Jonas. Deus fala: vai para Nínive. Ele: não, eu vou para Tarso, está bem longe, vou fazer a minha vontade. Não, ele pagou um preço por isso, como sabemos, e Deus foi misericordioso e fez ele cumprir o seu chamado. Mas não pode ser para nossos interesses. É sobretudo termos o discernimento em qualquer coisa que vamos a fazer. Não é necessariamente fazer uma viagem missionária, mas com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o colega de estudante, com seu amigo, com seu familiar. O chamado que nós temos de levar, de proclamar o amor de Deus, nunca deve ser para os fins dos nossos interesses. A quarta maravilha, irmãos, de Deus é em função da plantação de igrejas confirmadas na fé. Atos 16:15 fala: depois de batizada, isso é uma pessoa chamada Lídia, depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela, Lídia, nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Lídia, essa mulher, ela foi um exemplo de como iniciar uma igreja confirmada na fé. Ela teve a fé. Olha, se me considera crente no Senhor, entre, vem para minha casa, permanece aqui e vamos proclamar a palavra de Deus. Essa é a base para o nascedouro da igreja é a fé. E o que é a igreja? Um organismo vivo. Igreja sou eu e você. Igreja somos nós. Igreja é o corpo de Jesus. Nós estamos num tempo terrível. Claro, para a nossa geração, nunca passamos por isso, dessa forma, tempo de pandemia. Então agora a igreja está parada. Não, porque a igreja não é a primeira igreja batista. Igrejas são os membros da primeira igreja batista e todas aquelas igrejas que professam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E somos um organismo vivo. Andamos, vivemos, choramos, sentimos, entramos em comunhão com o outro, porque é o corpo de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja dele. Mas nós somos os demais componentes desse corpo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Isso é mais uma maravilha de Deus através do apóstolo Paulo e todos os demais que ali o acompanham. Então, irmãos, a próxima maravilha é a maravilha de Deus em função de plantação de igrejas confirmadas na fé. Aí, irmãos, já é a terceira viagem missionária de Paulo. Atos 19:20 fala: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder,
crescimento só pode ser na e com a palavra de Deus. Falar e ensinar as palavras de Jesus. O crescimento, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. E os milagres acontecem para que a palavra do Senhor cresça e prevaleça. É para a sua honra e glória. Jamais. Qualquer milagre, qualquer maravilha que através de nossas vidas Deus opere, é para a honra e para a glória do Senhor. Jamais é em prol da vanglória do homem. Jamais. Então, irmãos, nós vimos aí essas 5 maravilhas de forma bem resumida. Para finalizar, como é que você, meu irmão, minha irmã, alguém que esteja nos assistindo, como é que pode ser instrumento das maravilhas de Deus? Primeiro, tendo convicção clara da vontade de Deus na sua vida e se submeter à sua direção, e se submeter à direção de Deus, através de oração, através da palavra de Deus. Nós podemos ter, através do seu Santo Espírito, nós podemos ter essa conexão com o Senhor e temos a convicção clara da vontade dele em nossas vidas. Isso é muito importante para todos nós, irmãos. Segundo, reconhecer que somos apenas, já vai confirmar o que eu acabei de falar, apenas instrumentos. Somos mãos, somos meios, mas jamais nós somos as maravilhas que Deus opera. Jamais. Em terceiro, objetivar que o crescimento deve ser sempre da palavra e na palavra e não pessoal. Então, quando a gente fala não pessoal, como se fosse nas nossas próprias convicções, naquilo que a gente quer colocar como verdade. Não, jamais. Nós temos que entender e colocar em prática que o crescimento, quer seja da nossa vida espiritual, quer seja o crescimento de uma comunidade cristã, de uma igreja, ela tem que ser sempre baseada na palavra de Deus, sempre na palavra do Senhor Jesus Cristo, sempre na Bíblia Sagrada. Espero que os irmãos tenham entendido e que eu tenha contribuído através de Deus, que Deus tenha contribuído para a vida dos irmãos através da minha vida, em compreender desde já quem é o apóstolo Paulo, quem era ele antes de conhecer a Cristo, quem era ele depois, e as maravilhas que, através do exemplo dele, nós podemos também ser usados por Deus, para também as maravilhas de Deus ocorrerem através de nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque o Seu Deus maravilhoso em nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Senhor ter chamado o apóstolo Paulo para ele ser tão usado por Ti, Senhor. Nos dá o exemplo de também nos espelharmos nele, até porque ele, Paulo, se espelhou no Senhor Jesus Cristo. Então, querido Deus, nos ajuda. Tenha misericórdia, nós te pedimos, porque nós somos falhos, humanos que somos, mas não devemos usar isso como justificativa e sim buscarmos a cada dia a excelência de viver conforme a Tua vontade, meu Deus. Nos ajuda, porque por nossas próprias forças não conseguimos, mas como disse o apóstolo Paulo, com o Senhor nos ajudando, nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. E essa é a nossa oração. Obrigado por tudo. Abençoa cada irmão, cada irmã da sala de crescimento cristão, e cada um que não seja dessa sala, mas que esteja nos ouvindo e assistindo essa videoaula nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.